Podemos voltar todos. Quando for assim, se puderem ajudar a gente a lembrar, por favor. Nós nos penitenciamos porque foi... Não, mas aí vocês lembram, doutora, tá? Obrigada. Bom com Deus. Quem que é agora? Agora é o 9 da pauta da senhora. 9. Doutora Raquel, inclusive, ela estava inscrita. Não pode. Não, os filhos já foram. Ela teve só conclusão. Tá ótimo. Pode apregoar, doutora? Pode. Então, vamos voltar aos pregões. Mas aí eu vou apregoar, ela abre mão da ostentação. O próximo, então, é o número 9 da pauta, ainda relatoria da doutora Adriana, é o processo 10.245, dígito 95. Votam no processo doutora Adriana Goulart Cianorcini, relatora, doutora Ana Maria Espica Cavalcante e doutor Marco Antônio Paulelli de Carvalho. Inscrita para ostentação, doutora Raquel de Souza Silva. A senhora está falando pelo autor, doutora? Pelo Rogério Ferreira? Eu não sou doutora Raquel, não, tá? Eu só vou assistir. Você vai... Qual que é o seu nome? Merielle. Você já anotou o nome dela? Está anotado lá. Só assistir, doutora? Sim. Então, vamos lá. Eu estou conhecendo dos recursos ordinários, a exceção em relação ao recurso do réu do tópico compensação, dedução de verbas pagas sob o mesmo título por ausência de interesse recursal, visto que o referido pleito foi deferido na sentença. No mérito, eu estou dando provimento parcial a ambos os apelos, sendo do autor para declarar a natureza salarial do auxílio alimentação, devendo tal parcela gerar reflexos em férias, contexto, 13º salários, depósitos do FGTS, observado o marco prescricional fixado na origem. Determinar a observância do artigo 39, caput da Lei 8.177/91, aplicação da TR sobre as parcelas referentes a período anterior a 25 de março de 2015 e a partir de 26 de março de 2015, com base no IPCA. Quanto ao apelo da ré, eu dou provimento para determinar a observância do divisor 180 na apuração do labor extraordinário. Estabelecer que as horas extras deferidas não serão apuradas nos dias 24 e 31 de dezembro. E nas quartas-feiras de cinzas de cada ano civil abrangido pelo período contratual imprescrito, o que deverá ser observado na fase de liquidação. Ainda em relação a ambos os apelos, para determinar a observância da súmula 368 do TST, estou mantendo o valor atribuído à condenação por compatível e indicando parcelas de natureza salarial nos termos do artigo 832, parágrafo 3º da CLT. Essa é a minha proposta de voto. Doutor Marco Antônio, desembargador Marco Antônio? De acordo. Doutora Ana Maria? De acordo. Então, assim se decide, doutora. Próximo é o número 2 da pauta, processo 10.005, dígito 43. Votam no processo doutora Adriana Goulart Cianorcini, relatora, doutor Marco Antônio Paulelli de Carvalho, doutora Ana Maria Espica Cavalcante. Ainda inscrita, doutora... Qual o nome dela? Merielle Albuquerque, inscrita pela reclamante. Ok. Esse é para assistir também, tá? Também? Ok. É. Eu estou dando provimento parcial ao recurso da reclamada apenas para determinar que seja adotado o divisor 180 para cálculo das horas extras. Em relação ao recurso do reclamante, dou-lhe provimento para decretar a nulidade da alteração regulamentar que majorou sua jornada de trabalho, condenando a reclamada ao pagamento como extras das horas excedentes à cesta diária ao longo do período não prescrito. Determinar que as horas extras sejam apuradas de acordo com a jornada fixada ao longo de todo o período contratual não prescrito. Declarar nula a alteração contratual à vida e acrescer a condenação às diferenças salariais correspondentes às vantagens pessoais. VP, GIP, tempo de serviço, código 062, VP, GIP, sem salário mais função, código 092, observado o período contratual não prescrito, com reflexo das parcelas em repouso semanais remunerados, inclusive nos saldos por disposição da CT aplicável, férias mais um terço, 13º salários, APIPs, licenças prêmios e sua conversão em pecúnia, depósito do FGTS em horas extras.
4. Acrescer a condenação aos reflexos das comissões em repouso semanais remunerados, incluídos os sábados e feriados. 5º, determinar a incidência da correção monetária com base na TR até 25 de março de 2015 e com base no IPCA-E a partir de 26 de março de 2015. As parcelas possuem natureza salarial, exceto os reflexos em férias indenizadas mais 1/3 e fundo de garantia, eleva o valor da condenação para R$60 mil e das custas para R$1.200 pela reclamada. Desembargador Marco Antônio. De acordo. Doutora Ana Maria. De acordo. Assim se decide. Obrigada. Boa tarde, doutora. Próximo é o número 42 da pauta, processo 11.649, dígito 57. Votam no processo doutora Adriana Goulart de Sena Orsini, relatora, doutora Ana Maria Espica Cavalcante, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrita para sustentação, doutora Isabela Pimenta Machado. A senhora está falando por quem, doutora? Pelo reclamante, Breno. Pelo Breno. Tá. Doutora, então vamos lá. Estou conhecendo os recursos ordinários interpostos, rejeitando a preliminar suscitada pelo autor. No mérito, dando parcial provimento ao recurso do autor para acrescer a condenação. 80 horas extras, com reflexos deferidos como na origem, considerar a diferença salarial em relação ao paradigma Juliano Leite no valor de R$2.000, condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20 mil, atualizáveis na forma da súmula 439 do TST, determinar que, como índice de correção monetário, seja observada a TRD para as parcelas que compreendem o período de apuração até 25 de março de 2015 e, a partir de 26 de março de 2015, o IPCA-E. E ao recurso da ré, nego provimento. Declaro natureza salarial de parcelas e majoro o valor da condenação para R$300 mil, com custas pelo réu no valor de R$6 mil. Nos termos da súmula 25.3 do TST, a reclamada fica intimada. Boa tarde, Excelência. Pois a senhora não. poderia repetir, por favor? São 80 horas extras mensais, Isso. em decorrência da descaracterização dos cartões de ponto. Na verdade, eu estou acrescentando 80 horas extras, com reflexos deferidos na origem. Deixa eu Só confirmar. 80 horas extras ou Deixa eu- qual que é a periodicidade? Só Deixa para eu confirmar. Por favor, Excelência. É em razão de cursos, né? Então, é só São 80 dos mesmo. cursos. São só Cursos 80 Treinete? Uhum, exatamente, são os cursos, doutor. Então, são 80, não é isso? 80, 80. Isso, 80. 80, 80. Excelência, eu tenho interesse em sustentar. Por favor, Sim. fique à vontade. Boa tarde, excelências para todos. Em relação aos pedidos de horas extras, o pedido formulado pelo reclamante se fundamentou em duas questões. As horas extras trabalhadas de segunda a sexta-feira, no horário de 7h30 às 18h30, e as horas extras das viagens dos cursos aos finais de semana, que foi o pedido de 10 horas extras mensais. São pedidos distintos, formulados de forma específica na petição inicial. Na audiência de instrução, essas horas extras mensais que foram pedidas em decorrência das viagens aos finais de semana, o reclamante ele juntou as passagens que comprovava que essas viagens ocorriam no domingo à noite e voltava sexta-feira à noite. E na impugnação à defesa, houve confronto com os cartões de ponto que essas viagens não eram registradas nos cartões de ponto. Na audiência de instrução, a testemunha do banco afirmou que o reclamante fazia 2 viagens por semana, de segunda a sexta, em média de 3 horas cada uma, e que essas viagens, esse tempo de deslocamento, não era registrado no ponto. Então, no caso específico, são 2 pedidos distintos. Deixa eu fazer um esclarecimento, Claro, senhora, excelência. que aí vai ficar mais claro. Na Isso. verdade, os cursos, eu entendi que a média de cursos que foi informada pelo Tiago Ricardo, de 3, encontrava respaldo nos documentos. Então, na verdade, eu estou mantendo Do Treinete. Isso a da Treinete. A questão das horas extras são das viagens. O que aconteceu? Hum. Eu peguei a documentação carreada aos autos, comprovando a realização de viagem para cursos e reuniões Isso. nas seguintes datas. Aí vai 2014, 2013, foram 8 comprovações. Isso. E aí eu deferi 10 horas a cada data. Entendi. Então, é por isso que é 80. Por isso que eu entendo. favor, Ok. continue. Então, prosseguindo. Então, realmente, a senhora deferiu em relação aos tempos das viagens. Na sentença, a doutora Paula, a juíza da primeira vara, a doutora Paula, ela deu 10 horas extras mensais. E ela confundiu o pedido das horas extras de segunda a sexta com o pedido das viagens, que era específico 10 horas extras mensais.
Porque a questão aqui que a gente tem que falar, são dois tipos de pedido. Um das viagens aos finais de semana, de acordo com as passagens que Vossa Excelência já confrontou, que o reclamante juntou. Os outros eram as viagens de segunda a sexta. Ele trabalhava visitando agências do banco. Então, qual que foi o pedido da inicial, Excelência? O cartão de ponto não corresponde à realidade porque não era possível o registro correto de toda a jornada trabalhada. A própria testemunha do banco falou que eles viajavam, em média, 2 vezes por semana, 3 horas para ir, 3 horas para voltar, e que esse tempo de deslocamento não era possível registro no cartão de ponto. Então, se ele viajava 2 vezes por semana e não podia registrar esse período no ponto, o cartão de ponto ele não corresponde à realidade, igual foi reconhecido na sentença. Então, essas 10 horas extras que ela deferiu, ela confundiu o pedido das horas extras de segunda a sexta com as horas extras das viagens aos finais de semana. O meu recurso foi baseado nisso. O cartão de ponto ele não corresponde à realidade porque a própria testemunha do banco afirmou que o tempo de deslocamento não podia ser registrado. Isso 2 vezes por semana, 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Então, são essas horas extras da jornada de segunda a sexta-feira que houve o recurso específico. O cartão de ponto do reclamante não tem registro de nenhuma hora extra nos últimos 5 anos. Nenhuma. Ele é zerado de horas extras no período imprescrito. Se a testemunha do banco fala que o tempo de deslocamento, que é tempo à disposição, não poderia ser registrado, o cartão de ponto não corresponde à realidade. Esse foi o pedido do autor de reforma para considerar as horas extras de segunda a sexta pela infidelidade dos registros. A doutora, na sentença, ela reconheceu, só que ela deferiu as 10 horas extras considerando o limite do pedido das viagens aos finais de semana. Houve eu tentei esclarecer isso por meio de embargos de declaração, mas ela não imprimiu o efeito modificativo, e isso eu lancei de forma expressa no recurso, para entender as horas extras das viagens, que a senhora reconheceu agora 80 horas extras, né, no período com base nas passagens, e as horas extras de segunda a sexta. Então, o pleito do reclamante, Excelência, é realmente a reforma da decisão para que seja considerada a infidelidade dos registros de ponto pelo depoimento da própria testemunha do banco, que falava que 2 vezes por semana ele não poderia registrar o tempo de deslocamento. Ele ia fazer uma viagem para visitar uma agência, 3 horas para ir, 3 horas para voltar, e não registrava isso no ponto. E isso reconhece que o cartão não é real, não corresponde à realidade. E considerando ainda que não tem registro de nenhuma hora extra do reclamante nos últimos 5 anos. Então, pugna pela reforma do voto de Vossa Excelência e dos demais votantes em relação a esse pleito. Doutora, na verdade, a construção aqui do voto, é óbvio, a senhora vai poder justificar a eventual embargo de declaração, é no sentido de que essa irregularidade na marcação do cartão de ponto, em apenas determinados dias na semana, na verdade, está sendo construído que a única coisa que não era marcada corretamente eram as diárias. As viagens, 2 vezes por semana. Exato. Por isso é que a doutora Paula, o primeiro grau, acrescentou 10, e eu estou acrescentando 10 por mês, né? 10 horas por mês, e eu estou acrescentando mais 80, que são esses dias que eu faço referência. Agora, se há uma alteração em relação ao que está na petição inicial da senhora e a interpretação aqui, eu estou realmente entendendo que esses depoimentos aqui não ilidem os outros dias, porque ele estava viajando. Então, eu não sei, pode ser uma interpretação, os colegas podem até ratificar, eles podem até alterar, ver de outra forma, mas, por enquanto, eu estou mantendo o voto. Né? Eu não sei, doutor Marco Antônio? Estou acompanhando o voto. Está acompanhando, doutora Ana? Eu também. Está acompanhando? Então, doutora, qualquer coisa em relação a que esteja equivocada, a senhora entra com embargo de declaração. Se tiver algum equívoco, com certeza, imprimimos em efeito modificativo. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, realmente é isso que está sendo deferido. Tá? Pelo tipo de trabalho do cliente da senhora. Tá? Okay? Obrigada, Excelência. Uma boa tarde a todos. Boa tarde para a senhora. Próximo é o 36 da pauta. Processo 11.470, dígito 39. Votam no processo doutora Adriana Goulart de Sena Orsini, relatora, doutora Ana Maria Cavalcante, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrita para apresentação, doutora Marina Barbosa Souza. Ela está falando por quem, doutora Marina? Pela reclamante recorrente. Maria Elisa? Isso. Bom, em relação à proposta de voto, eu estou
conhecendo os recursos ordinários interpostos e, no mérito, dando parcial provimento aos recursos, sendo o da autora, para crescer a condenação, a integração à base de cálculo das horas extras das seguintes parcelas: 011, adicional por mérito, 012, VCP, ATS, adicional tempo, serve 1, 193, ABF, traço, compli, artigo 224 da CLT. B. Acrescer a condenação à cota parte do INSS devido pelo reclamado na base de cálculos honorários assistenciais arbitrados em 15% do valor líquido da condenação. C. Excluir a autorização de dedução de parcelas quitadas a idêntico título pelo reclamado, tendo em vista a inexistência destas. Quanto ao recurso do réu, para excluir a gratificação semestral da base de cálculo das horas extras, em observância às súmulas 115 e 253 do colendo TST, mantém o valor atribuído à condenação porque é ainda compatível. Boa tarde a todos. Eu ressalvo meu direito de sustentar em caso de divergência. Ok. Desembargador Marco Antônio. De acordo. Doutora Ana Maria Spi. Só tem aquela pequena divergência com relação à competência para... A competência, A né? competência é... Tá, a contribuição de Tá. plano de previdência Isso. complementar, tá? Você viu aí, né? Ok. Assim se decide, doutora. Excelência, eu tenho mais 2 processos, só que um na sala do doutor Helder e o outro na da doutora Doutora, Ana Maria. Não. Agora fica complicado. Desculpa, mas assim, a gente já deu várias prevalências, mas sair da pauta da sala complica demais. Tá, certo. Mas assim que entrar o doutor Helder, a gente faz o possível Tá, para certo. atendê-lo. Obrigada. Nada. Próximo é o 47 da pauta. Processo 11.988, dígito 48. Votam no processo doutora Adriana Goulart de Sena Orsini, relatora, doutora Ana Maria Spi Cavalcante e doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrito para sustentação, doutor Guilherme Renato Gontijo. O senhor está falando por quem, doutor? Eu estou falando pelo recorrido. Sintramov, CT. 47. É. Deixa eu pegar aqui, porque se elas não imprimiram, não. Deixa eu abrir aqui. A senhora não está conhecendo o limite de alçada. Tá, então peraí só um minutinho. Na verdade, doutora, minha proposta de voto é no seguinte sentido: não conhecer do recurso ordinário interposto pela reclamada em face do limite de alçada recursal nos termos do artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 5584/70. O senhor quer Eu fazer prefiro sustentação? aguardar Ok. eventual voto divergente. Ok. Desembargador Marco Antônio. De acordo. Doutora Ana Maria. De acordo. Assim se decide, doutor. Tá bom, obrigado. Nada. Não tem interesse de fazer o recurso, uma vez que eu estou pelo recorrido. Não, claro. Entendemos. Muito obrigado. Nada. Da senhora tem só uma preferência por ouvir. Ok. Tem um pedido de leitura da conclusão no voto no processo número 15 da pauta da doutora Adriana. É o processo 10.605, dígito 41. Só leitura de conclusão? Pois não, doutor. Eu estou conhecendo do recurso ordinário interposto pelo autor. No mérito, estou dando provimento para condenar as reclamadas ao pagamento da reparação de danos morais no importe de R$100 mil, danos materiais no valor de R$223 mil, major o valor da condenação para R$400 mil, com custa de R$8 mil, pelas reclamadas que ficaram intimadas ao seu pagamento para fins da súmula 25.3 do colendo TST. Essa é a minha proposta de voto. Desembargador Marco Antônio. De acordo. Doutora Ana Maria. Doutora Adriana, eu só faria uma sugestão com relação Acho que ela foi acolhida. a majoração. Não. Aí eu queria saber se mantém mesmo esse valor da majoração à condenação. Que continua em 400. Na realidade, era 463. Aí passou para 400. Então tá. Então já foi considerado, né? Porque Já tem foi outras lá. parcelas deferidas. É, nova versão. Então tá. Tá ok. Eu estou integralmente de acordo. Está de acordo? Sim. Então, ficou da forma como eu li, doutor. Viu? Boa tarde para o senhor. Até logo. Esse é o autor? O senhor é o reclamante? Não, ele. Não, ele ele é o reclamante. Não, os senhores estão só ouvindo. Tá certo. Até logo, doutor. Agora a pauta do doutor Marco Antônio. Vamos à pauta do doutor Marco Antônio, então. Agora, passando para a pauta de relatoria do doutor Marco Antônio, o primeiro processo é o número 28 da pauta. Processo 11.682, dígito 08. Votam no processo doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, doutor Helder Vasconcelos Guimarães, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscrito para sustentação, doutor Elias Negim Neto. Doutor Elias não se encontra presente.
próximo é o 19 da pauta. Processo 11.203, dígito 28. Voto no processo, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, doutor Helder Vasconcelos Guimarães, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscrito para apresentação, doutor Gabriel Eustáquio. Doutor Gabriel não se encontra presente. Próximo é o 14 da pauta. Processo 10.864, dígito 15. Voto no processo, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, doutor Helder Vasconcelos Guimarães e doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscrita para apresentação, doutora Poliana Nogueira. Doutora Poliana. A senhora está falando por quem, doutora Poliana? Eu estou falando pela recorrida Vale do Tijuco. Qual que é o número? É o 14 da pauta. É o 14 da pauta? Doutor Marco Antônio. Doutor Marco Antônio, quer que eu faça a leitura? Então, sim. Pois não. Então, vamos lá. Doutora, eu vou fazer a leitura, então, da proposta de voto do eminente desembargador Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, e aí depois eu passo a palavra à senhora, ok? Sim. Então, ele está conhecendo dos recursos ordinários, acolhendo a prejudicial de mérito arguída pela terceira reclamada, pronunciando a prescrição total das pretensões condenatórias do contrato de trabalho do autor, razão pela qual extingue o processo com resolução de mérito, a teor do artigo 487.2 do CPC. Aí, desta feita, resta prejudicado o exame dos demais pedidos dos recursos. Foi invertido os ônus da sucumbência e o isento o reclamante por ser beneficiário da justiça gratuita. Essa é a proposta de voto, doutora. Vou pedir vênia para guardar o voto divergente. Ok. Então, doutor Helder, por favor. No caso, eu vou ficar vencida porque eu entendia que não haveria incidência da pressão total, tá? Ok. Mas, de qualquer forma, eu fico vencida. Muito obrigada, excelente. Boa tarde. A senhora fica vencida? Sou eu que fiquei vencida, não? Ah, não, tá certo. É a senhora mesmo. Não, é a senhora. Eu já troquei, né? Esqueci. Sou eu que Daí, no processo, a gente já mudou. É aqui que já está. Já. É aqui que ainda está o nome do doutor Helder. O doutor, o próximo seria o doutor Edson Fiuza, ele pediu para passar para o último, que ele está em outra sessão. A gente vai passar para o número 5 da pauta, tá, Rose? Estamos pulando 12. O 5 da pauta é processo 10.135, dígito 97. Votam no processo doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, doutor Helder Vasconcelos Guimarães e doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscrita para apresentação, doutora Daniela Alves. A senhora está falando pela Claro, doutora? Exatamente, pela reclamada. Ok. Doutora, então, eu vou fazer a leitura da conclusão do voto do excelentíssimo desembargador Marco Antônio Paulinelli. O desembargador conhece dos recursos e, no mérito, nega provimento ao recurso da reclamada e provê parcialmente o recurso do autor para declarar que o índice de correção monetária com base no IPCA deverá ser aplicado a partir de 26 de março de 2015 e mantém o valor da condenação. Essa é a proposta de voto de Sua Excelência. Ok. Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu vou sustentar, então, em relação ao nosso recurso ordinário, né? E vou tentar ser breve na minha sustentação, até porque eu vou tentar pensar aquilo que realmente é importante, aquilo de mais relevante. Em relação à integração da ajuda de custo na remuneração, são 3 pontos que eu gostaria de destacar. A primeira delas é a prova de que a parcela ela era paga para o trabalho e não pelo trabalho. Até porque, como um vendedor externo fazendo visita a clientes, o veículo que o reclamante utilizava, era essencial para o trabalho. E, por consequência, e claro, o abastecimento também era necessário. O valor que era pago, ele tinha como natureza indenizatória, já que o veículo ele era utilizado para o trabalho, não pelo trabalho. Então, a quantia que era paga para a reclamante, ela visava apenas a restituição dessas despesas que eram suportadas pela reclamante, configurando, assim, uma verdadeira ajuda de custo. E o valor que era pago não excedia 50% do salário que era percebido. Em relação às horas extras, o que eu gostaria de chamar a atenção era que, realmente, ela estava excepcionada pelo artigo 62 da CLT e que a questão utilizada como controle, né,
de jornada, na verdade, não era possível se fazer através daquilo que foi tido pelo juiz como possibilidade de controle de jornada, que era o PDA. Na verdade, esse PDA ele era apenas um aplicativo via celular que era utilizado para otimizar e auxiliar os vendedores com a indicação dos consumidores da Claro que não possuíam os produtos. Então, era apenas um aplicativo onde eram fornecidas essas informações que eram úteis para se realizar as vendas. Ou seja, não havia a possibilidade de controle de horário e fiscalização de jornada de trabalho nesse caso. Então, Excelência, o que se espera é que seja reformada para que seja acolhido integralmente o recurso da Claro. Ok. Com a palavra, o desembargador Marco Antônio. Quanto à ajuda de custo, ela era uma parcela paga em valor único para todos os empregados. Inclusive, a reintegrava essa parcela quando do cálculo do FGTS e do INSS. Então, eu considerei como sendo uma parcela de natureza salarial. Quanto às horas extras, havia o controle da jornada através de visitas às rotas dos vendedores sem aviso prévio, através de ligações telefônicas e através desse aplicativo PDA. Então, eu estou mantendo o voto por esses motivos. Ok. Doutor Helder. Presidente, eu apresentei duas divergências aqui. Primeiro, só uma ressalva pessoal, porque eu acho que aparelho celular não controla a vida nem jornada de trabalho de ninguém. Dificilmente você controla. Só que, nesse caso, tem a questão do PDA, e também eu achei razoável o horário de trabalho que foi arbitrado pelo juiz de origem, então eu estou mantendo. Agora eu estou ficando vencido apenas, ao que parece, é só a questão dos trabalhos aos domingos. Eu achei que a prova foi frágil nesse aspecto. Ok. Mas estou de acordo. Sim, eu estou acompanhando o voto do desembargador relator, e esses apps, hoje em dia, né, eu tenho uma aluna que estuda não, ela sabe tudo disso. Eles sabem mais da vida da gente do que até acho que a gente mesmo. Então, assim, eu acho que a questão do app, do PDA, ele, sem dúvida nenhuma, uma forma muito mais sofisticada que qualquer telefonema, do que qualquer... Às vezes, a pessoa está dentro do espaço de trabalho, né, no outro mundo. Então, hoje em dia, o celular, né, até dentro da sala de aula mesmo, a gente verifica que a pessoa pode estar fisicamente, né, e estar fazendo outras coisas. Mas é só uma digressão, doutor. Na realidade, o voto está bem construído e eu estou acompanhando, e o doutor Helder fica vencida dessa forma, então. Ok? Muito obrigada, doutora. Bom trabalho. A senhora também. Boa tarde. Próximo é o 24 da pauta, processo 11.488, dígito 54. Votam no processo doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, doutor Helder Vasconcelos Guimarães, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscrito para apresentação, doutor Pedro Ângelo Rodrigues Magalhães. O senhor é o doutor Pedro? Boa tarde, sou. O senhor está falando por quem, doutor Pedro? Recorrente Priscila Rezende. Pela Priscila? Tá. Então vamos lá. Eu vou fazer a leitura da conclusão de voto do excelentíssimo desembargador Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, e depois eu passo a palavra ao senhor. Ele está conhecendo do recurso, no mérito, dando provimento ao apelo para declarar a nulidade da decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda nova tentativa de citação da reclamada por meio de oficial de justiça, oportunizando-se à reclamante o fornecimento de endereço, dispensado o acórdão nos termos do artigo 118, parágrafo 1º do regimento interno deste Tribunal Regional do Trabalho. Doutor, o senhor quer Aguardo eventual voto. Ok. Doutor Helder? Estou de acordo, senhora presidente. Tá? Eu também estou de acordo, doutor. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Próximo é o número 22 da pauta. Processo 11.441, dígito 04. Votam no processo doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, doutor Helder Vasconcelos Guimarães, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscrito para ostentação, doutor Cícero Gomes Soares. O senhor está falando por quem, doutor Cícero? Pelo reclamante, mas é Cícero Jenner Soares. Pelo Francisco? Francisco. É que número, querida? 22? É o 22. Tá. Deixa eu só ir abrindo aqui. Só um minutinho, tá, doutor? Porque esse não estava impresso, não.
Francisco Lúcio Mourão e Transeguro? Sim, senhora. Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura da conclusão do voto do excelentíssimo desembargador Marco Antônio Paulinelli. Ele está conhecendo do recurso ordinário, no mérito, dando provimento para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes no período de 2 de janeiro de 2008 a 3 de novembro de 2016. Assim, determina o retorno dos autos à origem para, considerando o vínculo empregatício ora reconhecido, apreciar os demais pleitos desordial, como se entender de direito, como decorrência do tratamento isonômico assegurado aos litigantes, bem como para que não haja futura alegação e decretação de nulidade por supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Resta, portanto, prejudicada a apreciação dos demais temas do apelo. Essa é a proposta de voto de Sua Excelência. Eu gostaria de aguardar a eventual divergência. Então, ok. Eu acho que eu já vou fazer o meu voto, né? Porque aí, senão ele vai fazer a sustentação oral, né? Mas aí você faz seu voto divergente, tá? Eu estou acompanhando o voto e aí eu passo a palavra ao doutor Helder, nosso querido juiz convocado. Doutora, eu apresentei uma divergência, estaria mantendo a sentença, porque, primeiro que a atividade lá, ele prestava serviço na área de informática, é uma atividade meio reclamada, sendo perfeitamente possível a terceirização. E o que mais me chamou a atenção aqui foi o depoimento do sócio da empresa do reclamante. E depois, como testemunha, ele comprovou que não existia relação de emprego nem para ele, nem para o reclamante. E uma coisa, dentro desse panorama também, um outro pensamento que eu tenho é o seguinte: se a prestação de serviço de uma empresa para outra foi prestada de 2008 a 2016, se houve uma suposta fraude, ela se consolidou juridicamente. Por isso, eu mantenho a sentença de primeira instância. Só essas. Ok. Desembargador Marco Antônio. Quer alguma consideração? Não, eu vou manter o voto. Mantendo o voto. E assim se decide, doutor, porque eu acompanhei o voto mantido. Não. Tá bom. Ele ficou vencido, então. Tá. Doutora, o doutor Edson não chegou. Pode deixar o dele para fim de tudo? Tudo. Então vai ficar o 12. Não, doutor Caldeira. O senhor agora se tornou desembargador pela SDI 1, o senhor foi convocado, o senhor foi, né, guindaram ao senhor. Eles brincaram com ele. Desembargador Caldeira. Aí eu brinquei, eu olhei pra ele assim, falei, ó. Então, ele vai fazer preferência? Vai fazer a do doutor Caldeira? Não, o senhor quer preferência ou o senhor quer ficar aqui com a gente? Agradece. Os meus 70 anos. Uai, tem que abusar, deve. Está tudo idoso. Então vamos lá. O senhor é em qual pauta? Da doutora Ana. Doutora Ana? Não tem mais o Marco Antônio também, não? Tem? Doutor Marco Antônio só esse 12 que vai ficar. Não, fica pro cantinho, deixa o doutor Edson. Agora a gente passaria para o doutor Helder, mas aí a gente faz. Tem problema, doutor Helder? De forma alguma. De forma alguma. Sou eu. Os cabelos brancos e os anos, ops. Sou eu. Então vamos lá. Tá vendo, doutor? A senhora levou a preferência junto, tá vendo? Doutora Ana, nós vamos passar então só esse processo, tá? Ela está inscrita. Depois no a gente. processo. É o 10993. Ela está no mesmo, parece. É o 10993. Não, o do doutor Caldeira é o 35 da pauta da doutora Ana. É o 35 da pauta da doutora Ana, tá? Não é o 33, não? 35, é o primeiro. Eu achei que fosse o 33 também. Eu acho que ele tem 2, né? O primeiro é o 33. É o 35. O primeiro está inscrito. Da pauta aqui que tá é o 35. É o 35. Tá. Então, a gente passa para pedido de preferência na pauta da doutora Ana Maria. O primeiro processo é o número 35 da pauta. Processo 11.019, dígito 46. Votam no processo doutora Ana Maria Espica Valcante, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho e doutor Helder Vasconcelos Guimarães. Inscrito para ostentação, doutor José Caldeira Brant Neto. O senhor está falando pela Simone, doutor? Simone. Com a palavra, doutora Ana, para a leitura da proposta de voto. Conheço o recurso ordinário interposto pela parte autora. No mérito, nego provimento ao apelo. Doutor Caldeira, com a palavra. Peço que se faça costumeira justiça. Então, ótimo. Então, vamos lá. Desembargador Marco Antônio. De acordo. Doutor Helder. De acordo, senhor. Então, assim se decide. Tem mais um, né? Qual que é o número do outro? Fazer o 33. Pode. Próximo, então, ainda de relatoria da doutora Ana, é o número 33 da pauta. Processo 10.993, dígito 08.
Votam no processo doutora Ana Maria Espi Cavalcante, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Helder Vasconcelos Guimarães. Inscritos para sustentação oral, doutor José Caldeira Brant Neto, inscrito pelo autor, não é isso? E doutora Fernanda Granieri Brício. A senhora está falando pela ré, doutora Fernanda? Então, vamos lá. Com a palavra, a doutora Ana Maria, para a sua proposta de voto. Pois não, senhora presidente. Conheço o recurso ordinário do autor. No mérito, dou-lhe provimento parcial para condenar a reclamada a pagar, como extras, 1h e 20 minutos, conforme se apurar a liquidação de sentença, que poderá ser promovida individual ou coletivamente, desde que instruída com os documentos necessários para comprovar o enquadramento na tutela coletiva. Deverá ser observada a prescrição declarada na origem, o adicional convencional e a sua falta legal, o divisor 180, súmula 2 deste regional e a súmula 264 TST. Além das horas extras, são também devidos os correspondentes reflexos em repousos, férias acrescidas de 1/3, anuênios, 13º salários e FGTS. Para os contratos rescindidos sem justa causa, cabem também os reflexos em aviso prévio e indenização de 40% do FGTS. A condenação ao pagamento das horas extras abrange as parcelas vincendas para os substituídos com contratos vigentes, até que a reclamada se abstenha de exigir a prática de horas extras sem autorização prevista no artigo 60 da CLT. Honorários advocatícios em prol do sindicato autor, no percentual de 15% sobre o valor líquido da condenação, observados os termos da UJ número 348 da SDI1 TST. Devem ser aplicados juros de mora a partir do ajuizamento da ação sobre o valor da condenação já corrigido, correção monetária nos termos das súmulas 381 e 439 do cliente TST, determina a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para atualização dos débitos trabalhistas até o dia, tem um errinho material aqui, 25/3, e após, a partir do dia 26/3, a correção deverá ser realizada pelo IPCAE, na forma do julgamento proferido pelo TST nos autos do AIR 479 de 2011. São devidos recolhimentos previdenciários e fiscais. Declaro para os fins do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, que as horas extras, repousos semanais remunerados, 13º salários e férias usufruídas possuem natureza salarial, invertidos os ônus da sucumbência, as custas processuais no valor de R$ 600, calculadas sob o valor da condenação arbitrada nessa instância em R$ 30.000, que ficam a cargo da ré. Essa é a minha proposta de voto, senhora presidente. Quem é o primeiro? Pode falar. Que vota o doutor Marco Antônio, vota nesse processo. Agora vai passar a palavra, o recorrente é o sindicato. Pelo regimento seria eu o recorrente, mas eu não tenho interesse em sustentar, a não ser que haja algum voto divergente. E a doutora? Tem a preferência. Então, por favor, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos. Só para saber se existe divergência em relação à preliminar de deserção? Não. Não. Em relação à preliminar de deserção, não. Não. Não, né? Não. Então aí permanece o interesse. Né? Então, claro. Bom, esse caso não é novo para nenhum de nós, mas nós entendemos que é preciso repisar um pouco neste caso específico da Arcelor, nessa localidade, na usina de João Molevade, porque a tese de defesa é que não existe suporte fático para a aplicação do artigo 60 da CLT. Por que isso? Por que a tese de defesa diz que não existe suporte fático? O artigo 60, ele merece ser interpretado como todos os demais artigos da CLT, de forma sistemática e integrativa, não só com os demais artigos da CLT, mas também com a Constituição Federal. Nesse aspecto, nós temos um artigo 60 que estabelece que haveria necessidade, em caso de prorrogação de jornada, de turno de revezamento em trabalho insalubre, de fiscalização. E importa notar aqui que não existe presunção de prejuízo por parte do legislador, porque se ele entendesse que há presunção de prejuízo, ele teria proibido, certamente. Não teria pedido a fiscalização para vir conferir. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a seguinte: o artigo 60 da CLT, interpretado sistematicamente, não estabelece necessidade nem demanda fiscalização do Ministério do Trabalho quando a jornada normal não é ultrapassada. Então, que jornada é essa? De que jornada nós estamos falando?
Nós estamos falando da jornada do artigo 58 da CLT e do artigo 7º, 13, se não me engano, na Constituição Federal, que são 8 horas diárias. Então, e eu não estou falando nem desse caso ainda, estou falando só da normatização. Para o artigo 60 da CLT e para a Constituição Federal, eu preciso conferir se há fato que permita a fiscalização do Ministério do Trabalho. Nesse caso, não existe. Por que não existe? É fato nesses autos, porque informado na petição inicial que o trabalho nunca ultrapassava 7h20, nunca. O sindicato, ao fazer a petição inicial, ele informa que o tempo máximo de trabalho é 7h20. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um empregado que, por acordo coletivo, é contratado para trabalhar 220 horas mensais, está no acordo coletivo. Nós temos aqui um empregado que, por acordo coletivo de turnos de revezamento, feito paralelamente, tem sua jornada de trabalho reduzida para trabalho por 7h20. E aí a questão é saber se a fiscalização do trabalho tem competência para analisar uma jornada que é menor do que a regra constitucional. E não tem. Não tem porque não tem suporte fático. Se não existe prorrogação além da 8ª, não existe competência da fiscalização. E aí nós tivemos a curiosidade aqui de abordar ontem, de novo, os precedentes do inciso 6 da súmula 85, que é aquela súmula que fala da necessidade de fiscalização do Ministério do Trabalho nos casos de compensação. Fomos aos precedentes, abrimos um por um. Todas as hipóteses ali elencadas tratam de casos em que ficou constatado o exercício de efetivo trabalho em algum momento da compensação, qualquer momento da compensação, de tempo de trabalho para além da 8ª. Todos os precedentes do inciso 6 da súmula 85. Vou dar exemplos, os mais comuns. Prosaico. Compensação do sábado distribuída em horas durante a semana. Dá mais do que 8 horas durante a semana. Precedente do inciso 6 da súmula. Outro, que é super comum também, autoexplicativo, 12 por 36 em trabalho insalubre. Ué, se eu tenho 12 horas, eu tenho mais que 8. Então, tudo bem, necessária a fiscalização. Mas se eu tenho 7h20, eu não tenho 8. O mais interessante nesse caso é que esse turno de revezamento, ele contribui para a redução não só da jornada, porque a nossa alegação em defesa é que o funcionário contratado para 220 horas trabalhava, ou 44 semanais, trabalhava somente 38,48 horas, porque ele compensava o tempo. Não somente isso, como o fato de que reduz o tempo de exposição ao longo da vida dele, no total da vida desse empregado. Qual é a ideia da interpretação teleológica do artigo 60? A que veio esse artigo 60? Veio de uma necessidade de conferência pela fiscalização, se não estaria havendo um possível prejuízo por extrapolação da 8ª hora, prevista no artigo 58 e no artigo 7º, inciso 13, da 8ª hora. Porque a preocupação da fiscalização é exatamente com o tempo de exposição, pois nós estamos falando de insalubridade. Insalubridade, o tempo de exposição é chave para saber se traz ou não malefícios para a saúde desse empregado. E aí nós temos, então, uma questão que é a seguinte. Sistematicamente, eu precisava, então, ter, na hipótese fática, que houvesse mais de 8 horas de trabalho. Não tem. Então, a nossa tese é essa. Por outro lado, ainda que eu imaginasse que o artigo 60, neste caso, fosse aplicável, eu volto no mesmo ponto. Então, tá bom, precisa da fiscalização do trabalho. Quando o fiscal do trabalho chega, o que ele vai encontrar? Menos de 8 horas. Do mesmo jeito. E é importante notar que nem toda compensação significa prorrogação. Esta compensação não traz prorrogação para a lei da 8ª em nenhum dia da semana, nunca trouxe,
e ela reduz o tempo total de trabalho desse empregado. Ao aposentar na aposentadoria especial com 25 anos de trabalho insalubre, a pessoa que trabalhou nessa jornada terá, na verdade, menor tempo de exposição ao longo da vida. Ele terá o mesmo benefício de qualquer outro empregado, porque a empresa poderia exigir dele 8 horas diárias em trabalho insalubre. Se eu fixar o turno, eu posso exigir dele 8 horas diárias de trabalho insalubre, eu vou aumentar o tempo de exposição. Curioso, até com relação à fixação de turno, e no caso do sindicato aqui, nós sabemos que o doutor Caldeira está aqui, é um dos grandes nomes do direito do trabalho no estado de Minas Gerais, talvez do Brasil. É um escritório que não dá ponto sem nó, está sempre atento aos detalhes. E, nesse caso, nós temos um acordo de turno em que foi estabelecida uma exceção, porque o sindicato, na petição inicial, disse, espera lá, eu fiz um acordo de turno, mas eu nunca pretendi que fosse aplicado aos que atuavam em atividade insalubre. Falei, mas faz parte, tem 20 anos que esse acordo é aplicado nesses mesmos moldes e certamente mais de 5, com redação igual. No parágrafo 8º do Acordo Coletivo de Trabalho, é feita uma exceção. E a exceção que é feita é a seguinte. A ArcelorMittal Monlevade adotará na usina de João Monlevade, conforme estabelecido no instrumento, uma das tabelas de revezamento mencionadas, vírgula, à exceção dos setores que já laboram em regime normal. Ele fez a exceção que entendeu devida. Nós estamos entre partes, a isonomia, não só processual, na negociação à isonomia, é o sentido da existência do sindicato para que o trabalhador possa ser representado e negociar em igualdade de condições. É para isso que o sindicato serve. E esse é especialmente forte. 1 minuto. Muito bem. Eu gostaria de salientar o seguinte. O sindicato renovou esse acordo após a propositura dessa ação, em exatos termos. Não fez qualquer outra exceção. Pediu, inclusive, pasmem, a ampliação do turno de revezamento para 12 horas, que a empresa negou. Esse fato é público, está no site do Sindimon Metal. A última coisa, Excelência, existe coisa julgada em relação a outra ação coletiva, com o divisor 220. Nós estamos pedindo também que seja observada a condenação, caso mantida, a partir da 36ª hora, e não a diária. Por quê? Esse acordo coletivo prevê compensação. De fato, essas horas que esse empregado teria supostamente trabalhado a mais, ele gozou de folgas, gozou de adicional de turno, gozou de abono em determinados anos, gozou nominalmente de, no mínimo, 5 folgas extras por conta desse acordo. Então, se o empregado em atividade insalubre trabalhou, mas gozou a folga, entendemos que tem que se restringir ao adicional, se é que não é 1 para 1, que na nossa posição deveria ser assim contabilizado. Porque se eu trabalhei uma e folguei uma, é a regra geral. Então, eventualmente, que seja considerada uma redução pelo adicional. O divisor, deixa eu só fazer uma observação aqui. O divisor que foi reconhecido judicialmente na ação coletiva proposta pelo sindicato foi o divisor 220, que também está previsto no acordo coletivo. No mais, eu agradeço a atenção. Doutora Ana, a senhora gostaria de ouvir... Como tem divergência, aí eu indago se o doutor Caldeira gostaria de falar. Pois não. Então, por favor, doutor Caldeira, fique à vontade para fazê-las. Doutora, eu, pela ordem, pedir permissão ao doutor Edinho, eu não sei se a gente fica velho, fica neurastênico, eu não me conformo, eu estou aqui com o celular para olhar uma coisa, porque eu tentei verificar, examinar alguns detalhes desse processo antes, eu não consegui, não tem aqui os laptops que tem, eu já reclamei nesse tribunal que nós, advogados, somos desprezados. Processo judicial eletrônico já vai para mais de 5 anos, o advogado não tem um monitor disponível. Nós não temos essa possibilidade. Da tribuna podemos mostrar o ID, ou hoje até folhas mesmo. Nós não conseguimos.
Porque quando os autos físicos, a gente pode. Porque acho, Excelência, eu ainda tenho essa ilusão, que a gente vem aqui sustentar é no intuito de contribuir com o tribunal para o esclarecimento da matéria para uma prestação jurisdicional mais efetiva. Né? Mas, infelizmente, fica registro do meu pedido de que o tribunal providencie meios adequados para que o advogado possa exercer o seu direito. Vamos oficiar a presidência do tribunal desse requerimento expresso do doutor Caldeira, e no qual nós entendemos, né, enquanto turma, posso dizer enquanto turma, enquanto Ministério Público, tudo bem, desembargador Marco Antônio, os juízes convocados, de que haja essa, com adesão do... Inclusive, nós até solicitamos, desculpa a interrupção, em nome da OAB, porque não... Mas aí reforça, né? Eu acho bom, né? Eu acho bom Mandar reforçar, ofício, tá? Com adesão encaminhada pela 11ª turma, considerando a pertinência do requerimento e de que realmente, diante do PJE, para que a sustentação oral possa ser realizada de uma forma adequada, a existência de um monitor ou 2 que o advogado possa acessar, para que ele tenha possibilidade de, inclusive, fazer referência a IDs, né, e a documentos dos autos. Ok, tá certo, Excelentíssima senhora presidente, desembargadora presidente, eminentes desembargadores, desembargadoras componentes dessa egrégia turma, nova procuradora, digna secretária. Excelência, eu acabo de presenciar uma bela sustentação oral, muito percussiente, muito precisa, mas me parece que a doutora conhece pouco da realidade, embora tenha dito, mas conhece pouco da realidade da situação lá na usina siderúrgica de João Molevade. E por isso é que ela ressaltou que faltava, no caso, a facta-espécie, faltava o elemento fático bem caracterizado para que a norma jurídica pudesse se aplicar sobre ela. O que ela disse? Que não há jornada superior a 8 horas. É correto, mas acontece, Excelência, que nós estamos cuidando aqui de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento, cuja norma legal, que está no inciso 14 do artigo 7, estabelece que a jornada é de 6 horas. Por isso é que há essa extrapolação. Eu só gostaria de acrescentar 2 dados simples. É que o acordo ele não prevê jornada de 220 horas, em momento algum. Também não prevê divisor de 220. É um silêncio nesse acordo. Há, inclusive, decisões, sim, esporádicas, umas dizendo que o divisor é 180, outras dizendo que é 120, que houve acordo, ou aquilo outro. Mas não há em momento algum no acordo esse entendimento. A matéria de extrema simplicidade, eu me preparando para a sustentação oral, eu pesquisei e vi que nós temos um acórdão da eminente desembargadora relatora no processo 10.917, 39.2015, 503.0036, em que Sua Excelência ressalta a importância do artigo 60 da CLT em combinação com o inciso 22 do artigo 7 da Constituição da República, que garante aos trabalhadores a redução dos riscos. Excelências, e também trouxe aqui anotado um acórdão também da doutora Adriana e outro que, na época, era do juiz convocado, Antônio Gomes Vasconcelos. Mas o que eu queria demonstrar é que, se a preocupação do legislador é com a higiene, é com a segurança, esse trabalho, por que o turno ininterrupto tem a jornada de 6 horas constitucionalmente assegurada? É exatamente porque esse tipo de labor é mais prejudicial à saúde, porque altera o ciclo circadiano do trabalhador. E se nessa jornada, a jornada em si já é insalubre, se as condições de trabalho também são insalubres, aí é que se justifica ainda mais a resistência do legislador em não admitir jornada de compensação sem autorização da autoridade competente em razão de normas de higiene e segurança do trabalho. Vejam, Vossas Excelências, que a própria reforma trabalhista acrescentou um parágrafo único no artigo 60, permitindo, sem autorização do Ministério,
em jornada de 12 por 36, por se tratar de uma situação já consolidada, que eles quiseram apenas dar uma guarida, porque é realmente uma jornada pior ainda. Mas o legislador, em relação a 12 por 36, disse que não há necessidade. Mas não é a hipótese vertente. Com essas singelas considerações é que confia o sindicato recorrente que haverá de ser mantido por todos os eminentes desembargadores dessa turma a proposta de voto da eminente desembargadora relatora. Justiça. Excelência, pela ordem. Não é tréplica, doutor. Não, é não, só fica à porque vontade. acho que o doutor Caldeira entendeu mal. Eu não disse que no acordo de turnos de revezamento existe previsão nem de jornada de 220 horas mensais, nem o acordo relativo ao divisor 220. O que eu disse é que nos acordos coletivos, que são feitos em paralelo e, portanto, aplicáveis também a todos eles, existe sim, doutor, convenção de 220 e o divisor de 220, que foi a cláusula que foi mantida pelo TST no outro julgamento. Obrigada. Ok. Pois não. Doutora Ana, por Pois não, favor. eu cumprimento os ilustres advogados pelas sustentações. Eu esqueci de mencionar que eu recebi memorial ontem, a doutora esteve lá no gabinete expondo suas razões, né, doutor? Eu ouvi atentamente, mas, assim, eu tenho a dizer que eu discordo, porque eu acho que a doutora está partindo de premissas equivocadas na defesa da sua tese. Com relação, eu vou falar primeiro da preliminar que trata do divisor 220, já me antecipando, porque ao verificar a petição inicial da outra ação ajuizada pelo sindicato, verifico que a aplicação do divisor, o requerimento de aplicação do divisor 180 é ao fundamento de que os empregados cumpriam jornada mensal de 180, contudo, a ré utilizava o divisor 220. Nesta ação, o que se pede é a aplicação do divisor 180, que tem como causa de pedir a ausência de autorização da autoridade competente para a prorrogação das jornadas cumpridas em ambiente insalubre. Então, eu considerei que as causas de pedir são diferentes e, por isso, eu rejeitei a preliminar, certo? No mérito propriamente dito, como bem destacou o doutor Caldeira em sua sustentação, nós estamos tratando aqui de atividade insalubre em que existe um regramento específico de turnos de 6 horas, salvo convenção coletiva limitada a 8 horas, certo? O que acontece? Nesse caso específico, foram feitos acordos nos últimos anos, estabelecida uma jornada diária de 7 horas e 20 minutos. O que acontece? Já está em controvérsia nos autos que não tem autorização do Ministério Público, do Ministério do Trabalho e Emprego para prorrogação de jornada em atividades insalubres. Eu concordaria com a doutora quando ela diz, o sindicato, o doutor Caldeira é experiente, o sindicato fez um acordo e só abordou uma exceção, que é a exceção dos setores que já laboram no regime de trabalho normal, que não excepcionou aqueles que trabalham em atividade insalubre. Eu concordaria com a doutora se eu partir do pressuposto de que todos que estão no turno de revezamento recebem e trabalham em condições insalubres. Eu acredito que não. Então, eu não posso acreditar que houve uma falha nesse caso. Eu acho que talvez houve uma falha do sindicato, da empresa, de não levantar essa questão. Vai ser jornada de 7 horas e 20. Como que nós vamos fazer com as pessoas que têm atividade insalubre, né? Mas como eu imagino que não seja a maioria, não sejam todos os empregados, eu também não posso concordar com esse argumento da empresa, certo? O que a gente tem aqui, então, é uma falta de autorização para trabalho em condições insalubres em jornada de 7 horas e 20 minutos. Eu ressalto o cancelamento da súmula 349 TST. O cancelamento dessa súmula só reafirma o entendimento de que não é possível a negociação coletiva suprir essa autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Entendo, portanto, que essa matéria é infensa à negociação coletiva. Eu trago aqui um acórdão do TST nesse sentido, né? E nem se argumente que o artigo 7º, inciso 13 da Constituição permite expressamente prorrogação da jornada por meio de negociação coletiva, pois esse dispositivo deve ser interpretado juntamente com outros preceitos que buscam a proteção da vida e saúde do empregado.
menciono o entendimento com a LNTST no sentido de que medidas de higiene e segurança do trabalhador não podem ser objeto de negociação coletiva, por se caracterizarem normas de ordem pública. Eu já mencionei a questão de ser incontroverso que não existe essa autorização. Então, eu entendo que, na mesma trilha do entendimento que está no item 6 da súmula 85, não é válido o acordo de compensação de jornada em atividade insalubre, ainda que estipulado em norma coletiva, sem a necessária inspeção prévia e permissão da autoridade competente na forma do artigo 60 da CLT. Então, foi por esse motivo que eu deferi 1 hora e 20 minutos diários, e não 7ª e 8ª, como tinha sido postulado pelo sindicato, e mantenho a minha proposta de voto, senhora presidente. Ok. Quem que é o revisor? Marco Antônio, né? Desembargador Marco Antônio. Eu estou acompanhando o voto da relatora. Uhum. Então, acompanhando o voto do doutor Helder. Senhora presidente, vamos lá por partes. Vamos. Por partes. Em primeiro lugar, eu fico estarrecido de ver um sindicato fazer acordo coletivo há mais de 20 anos com uma empresa e, de repente, vem aqui falando que tudo que ele fez na vida é nulo. E outro, fico mais estarrecido, eu ia pesquisar, mas quando eu recebi o memorial, eu vi, foi feito mais um acordo coletivo esse ano, em abril de 2018, valendo até 2020, na mesma situação. Só que a lei agora, pela reforma trabalhista, você não precisa mais de autorização, o que está acordado está valendo. O acordo convencionado está valendo mais do que o legislado. Eu fico estarrecido de ver isso, até a minha divergência nesse sentido, inclusive para considerar o sindicato como litigante má-fé. Esse é o meu ponto, primeiro. Agora, outros pontos que eu queria levantar. Eu tenho um pensamento, até no memorial também juntou um acórdão meu lá da segunda turma, eu tenho um pensamento diferente sobre a aplicação da súmula 85, inciso 6º, e o artigo 60 da CLT, conjugado com acordo de convenção coletiva. Vamos partir pela lei principal. A Constituição fala o seguinte: em turno ininterrupto de revezamento, você tem a jornada de 6 horas, podendo ser elastecida para 8 horas, com base em acordo ou convenção coletiva. Ponto. É isso que está escrito lá. Em momento algum se fala, e nem poderia falar, que o sindicato só pode fazer acordo coletivo, e a empresa também, ou convenção coletiva, com a permissão de ato administrativo, que seria o artigo 60 da CLT. Em momento algum se fala nisso. A jornada é de 6 horas, passando para 8 horas, mediante acordo e convenção coletiva. Ponto. É isso que está escrito lá. É essa leitura que eu faço. Daí, se a empresa fez jornada de 8 horas, mas vamos partir aqui do caso da ArcelorMittal, que é o caso que está em volta. 7 horas e 20, poderia ser 8, e o sindicato tem feito isso há anos nesse sentido. Eu lhe pergunto, para fazer esse acordo coletivo, eu precisava de autorização de alguém? Não, não precisava. Por que não precisava? Do artigo 60 aplica, observar o artigo 60 nesse caso. Por quê? Porque para esses empregados, a jornada legal passou a ser de 7 horas e 20. A minha leitura é o seguinte: para prorrogar essa jornada é que você dependeria, então, de uma autorização. Por quê? Porque a jornada legal de 7h20 já foi feita. Se prorrogar isto, é que vai depender da autorização do Ministério do Trabalho. Onde já se viu um ato do Ministério do Trabalho interferir em acordo de convenção coletiva, sendo que a própria Constituição fala que deve-se respeitar acordo de convenção coletiva. E tanto é que o sindicato respeitou o acordo coletivo há anos. E está respeitando, porque fez igual. É o caso até de se perguntar da empresa acabar com turno, fazer turno fixo para todo mundo. Não sei se eles vão gostar. Porque no acordo coletivo, quem trabalha em turno tem um adicional. Essa que é a minha visão. Inclusive, eu já julguei um processo da Arcelor, de um reclamante, não foi sindicato, foi do reclamante e prevaleceu um acordo que eu participei na segunda turma. Enfim,
Mas o meu estarrecimento anterior é isso. Como é que um sindicato faz por mais de 20 anos um acordo coletivo e depois vem que fala que isso tudo é falso? E repete. Por que ele, já que ele antes do Ministério do Trabalho, antes que o auditor fiscal do trabalho, por que ele não defende os interesses da empresa, dos empregados? Não. Continua fazendo. E agora entra com uma ação ganhando 1h20 para cada um, sabe-se lá para quantos são, mais 15% de honorários. São ações até milionárias, né? Porque está pegando desde 2013. Acordo coletivo desde 2013 até 2018, sendo que agora, a partir de 2018, você tem um acordo coletivo igual, mas aí, salvo se alguém um dia decretar a inconstitucionalidade disso, mas enquanto não decretar está valendo, você vai ter que respeitar. Por isso, o acordo coletivo. Por isso, eu estou apresentando também duas questões, doutora Ana, porque eu sei que eu estou vencido nisso. Eu acho que deveria colocar no voto data vênia, com todo respeito, que se aplicaria essa hora extra só para aqueles que trabalham em local insalubre. E não para todo mundo. Foi até salientado isto, mas, não, mas já constou. Constou? É porque na parte conclusiva... Deixa eu ver. E para estar pagando parcelas vencidas... Pois é. Pois é, mas... É só... Pois é, mas seria só para quem trabalha. Ok. E outra coisa, quando fala parcelas vencidas e vincendas, eu acho que deveria estancar no acordo coletivo de 2018 e 2020. É porque está pagando parcelas vencidas e vincendas até que se pare de fazer hora extra. Ou seja, instituir o turno fixo lá. Eu quero ver na hora que tiver a empresa determinar a implementação de um turno fixo e levar isso para uma assembleia, ver se o sindicato vai suportar uma questão dessa. Por que a empresa, então, desculpe, doutor, não, por que a empresa, então, não pede uma autorização para o Ministério do Trabalho e Emprego? Eu não sou da empresa, eu só estou julgando. Pois é, então, eu só estou falando. Isso. Não, peraí. É uma pergunta. Por que o sindicato mantém também? Então, é uma pergunta que deve ser feita para os dois. Não, peraí, só um minutinho que eu não acabei, não, por favor. E eu acho que deveria, então, já que é parcelas vencidas e vincendas, deveria estancar no acordo coletivo de 2018 e 2020, que é a partir de agora de abril de 2018. Por quê? Porque a partir de agora a lei fala que o convencionado prevalece sobre o legislado. Pois é, mas aí eu não sei o que o doutor Paulinelli pensa, mas como eu também não concordo com essa questão do convencionado prevalecer sobre o legislado, ainda mais em questão que envolva saúde do trabalhador, então eu não concordaria em retirar as parcelas vincendas. E com relação a... Eu só pela improcedência. E com relação, doutora... Eu só vou ficar, só para registrar, então, meu voto, que eu vou ficar vencido em tudo, inclusive na questão que eu colocaria o sindicato como litigante de má-fé. Gostaria que registrasse isso, por favor. Agora, com relação à questão de constar que é insalubre, realmente, na conclusão, não consta, tem nos fundamentos, mas eu acho que, para não ter dúvida nenhuma, a gente podia colocar aqui, viu, Adriana secretária, como esse 1h20, do jeitinho que está aqui nos fundamentos, aos empregados que recebem ou receberam adicional de insalubridade na reclamada e que laboram ou laboraram em turnos ininterruptos. Só isso, assim, acrescentar para ficar mais claro, só isso. Senhora presidente? Claro. Só um minutinho. É isso. Doutor Paulinelli, concorda? Concorda, doutor Paulinelli? Vamos ouvir o doutor primeiro. Doutor Caldeira? O senhor quer ouvir o doutor Caldeira, do desembargador Paulo Mineiro? Sim, pois não. Só uma ponderação, é que os que recebem, os que laboram em área. Aliás, é um esclarecimento que a inicial pede só para esses. E aí eu presto um esclarecimento ao doutor Helder, que está muito nervoso, e teria toda a razão se realmente o que ele está dizendo correspondesse ao que a gente está fazendo. Nós não estamos pedindo a nulidade do acordo. Não estamos pedindo não aplicação do acordo. Pelo contrário, o acordo é bom, foi celebrado, foi renovado. Ele só não se aplica àqueles trabalhadores que elaboram em atividades. Essa é a inicial, doutor Helder. Esse é o ponto. Gente, aliás, eu não disse... Só um minutinho. Não, pois é. Mas então é para exceção.
Então, e depois, não é a ação milionária, mas ainda que fosse, nós não estamos buscando honorários aqui, não, Excelência. Eu queria deixar isso bastante claro. Não, o senhor tem todo o direito de buscar Eu senti na manifestação do doutor Helder, é o seguinte, olha, a vida inteira o sindicato celebra um acordo, depois, de repente, ele fala que esse acordo não vale nada e vem aqui com ações milionárias para ganhar 15% de honorários. Não, também. Data máxima vênia. Data máxima vênia. Aqui o que nós estamos pedindo é só para quem trabalha em atividade insalubre. São realmente poucas pessoas e é só para isso. E vou dizer mais o porquê dessa ação. Que aí, Vossa Excelências nunca iriam saber, porque isso é extra autos. O sindicato, e a doutora que disse, olha, o doutor Caldeira é experiente, nós nunca postulamos isso anteriormente. Acontece que os advogados particulares começaram a ajuizar ações e a diretoria do sindicato começou a nos cutucar, falar, e aí? Por que nós nunca postulamos isso? Nós achávamos que talvez não fosse sensato, mas a realidade mostrou outra coisa. E nós tivemos. E se... O que eu quero dizer, Excelência, é a preocupação do sindicato é o seguinte, se a gente erra uma vez em celebrar um mau acordo, ou celebrar um acordo até ilegal, a gente não deve errar 2 vezes, deixando de defender os trabalhadores, porque aí seria o erro binário. Com essas singelas considerações, eu esclareço ao doutor Helder, peço que ele se acalme um pouquinho, mas agora eu vou revelar uma coisa, Excelência, toda negociação que nós vamos discutir turnos, essa ameaça de fixar o turno vem por parte da empresa. E agora eu estou ouvindo um desembargador. Não, eu não sou desembargador, nem É. Só um minutinho, pela ordem. É porque falou do sindicato, doutora. Não, Excelência. não, nós temos mais coisa para... Rapidinho, pela ordem, presidenta. Fica parecendo que o Ministério Público fica vendo esses acordos e convenções e não faz nada, mas eu quero falar da minha parte, rapidamente. Vou ser muito rápido. Nós recebemos algumas denúncias e eu penso assim, exatamente na mesma linha de raciocínio do excelentíssimo doutor Caldeira. O pedido aí está ressalvando o pessoal que mexe com insalubridade. Não é um pedido genérico para todo mundo. Então, eu já tive a oportunidade de ver inúmeros colegas arquivando de plano pedido de ação anulatória com base nisso. Olha, esse pedido é diferente, então mantém incólume. Eu, particularmente, não arquivei nada porque não recebi nada nesse sentido, mas eu tenho o mesmíssimo entendimento. Não foram 1, nem 2, nem 3 colegas, praticamente todos arquivaram. Então, assim, é só um esclarecimento para não ficar parecendo que a gente vê, que a gente está em sessão e que a gente não faz nada em relação a isso. Não farei e não faço, porque eu acho que é simplesmente uma ressalva, uma hipótese excetiva. Então, é meu posicionamento, com todo o respeito que todos os desembargadores merecem, principalmente o doutor Helder aqui. Doutora, qual que foi aqui... Pois não, doutora. Que foi promovido aqui agora. Eu não sou defensor de empresa, nada, eu só acho uma situação. Pois não, doutora. Vamos lá. É só um esclarecimento, Excelência, com relação ao voto, porque vai ser a segunda pergunta. Ganhamos ou não? E se foram deferidas ou não compensações, eu preciso responder para o meu cliente. Eu não ouvi na hora da conclusão. Compensação de se ela está dando 1h20, porque não, o turno às 7h20, e se ela considera que para quem está insalubre não vale. Então, não foi referida uma dedução aqui de valores pagos a mesmo título, mas é claro, se tivesse sido paga essa 1h20. Não. Só isso. Mas não, aqui a senhora, por acaso, está querendo dizer a questão de ser devido só o adicional? Não foi deferido isso. Foi deferido Posso falar? Posso falar? Desculpa. Porque o acordo de turno, o acordo de turno tem previsão de contrapartidas. Adicionais de turno, adicionais de 11%, abonos de R$ 1.300, folgas extras. A minha pergunta é se para esses empregados, esses substituídos, para quem o acordo supostamente não se aplica, se então eles vão devolver as benesses que foram concedidas, que tem um pedido nesse sentido, eu só quero saber, eu não estou recorrendo. Eu não sei se houve algum pedido específico disso, né? Então...
Eu não estou vendo isso aqui especificamente, um requerimento específico nisso. Não existe adicional de... Entendi. Doutor. Entendi. Então, qualquer dúvida, eu não estou fazendo. fazendo. Desculpa, doutor Caldeira. Olha, eu tenho muito respeito pelo senhor. Doutora, o adicional do turno está no acordo. Doutores. Se ele não é pago, o senhor não disse isso. Doutores, vamos lá. Então é o seguinte: do desembargador Marco Antônio, o senhor pediu para ouvir o doutor Caldeira. Eu penso, o senhor muda alguma coisa o seu voto. Continua acompanhando a relatora. O doutor Helder ficou vencida. A doutora Ana explicou que não está determinando compensação. Não, nem sei se houve um pedido específico nesse sentido, mas se pode tiver, fazer uns embargos, declaração, ambos, né? O que eu queria Era só para dar o explicar- retorno. Obrigada pela paciência. O que eu perguntei para o doutor Paulinelli naquela hora é porque eu só estou acrescentando na conclusão aquela questão de ser devido para as pessoas que recebem insalubridade. É só isso, é porque está nos fundamentos e faltou na conclusão, tá, Tem doutor algum Paulinelli? problema dessa É só especificação, isso. doutor desembargador? Não, o senhor falou e eu acatei. Aí eu estou perguntando ao doutor Paulinelli se ele concorda. O senhor concorda? Eles Concorda. recebem, que laboram em atividade insalubre. Mas, doutor, o que eu constei nos meus fundamentos aqui foi o seguinte: a jornada dos empregados que recebem ou receberam adicional de insalubridade da reclamada e que laboram ou laboraram em turnos ininterruptos, essas duas situações conjuntas, né? A jornada deles tem que ser de 6 e não de 7h20. Então, é isso que vai constar na conclusão, tá ok? Você entendeu, Adriana? Tem as duas coisas, recebem ou receberam e que laboram ou laboraram em turnos. Isso está bem negritado da minha fundamentação. Aí tira e coloca, por gentileza. Só isso. Só que isso só consegue colocar na parte da certidão. A senhora tem que colocar na sua conclusão. Tá bom, eu falo com as meninas. Está no corpo voto, doutora Ana Maria, não precisa mudar. Então não precisa, porque já mas não foi. Não precisa, porque já está na fundamentação. Porque o dispositivo é que transita em julgado. Eu também acho que tem que colocar. Então coloca, pode colocar. deliberação específica. Isso, então, já que levantou a leve, né, Torel? Aí vamos. Isso. Aí a gente põe, tá? Eu vou anotar aqui que a gente tem que pôr na conclusão. Eu vou colocar e vou liberar a sala da senhora. Quando eu liberar, a senhora pede para conferir se é o que a senhora queria. Pois não. Tá ok. Então, assim se decide, doutores vão com Deus para casa. Sim, Qualquer coisa, boa nós tarde, voltamos nos gente. embargos. Queira-me bem. Queira-me bem. Não, Doutor Edson, vamos. Agora é o senhor. Doutor Edinho? Nunca tive problema. Paramos a doutora Ana. Vamos terminar, doutor Marco Antônio. O número que é o da pauta 12. Deixa eu voltar. 12 ou 2? Todos dois estão de parabéns. 12, né? Vamos voltar. Olha que deferência, doutor. Olha Mas que coisa. aqui, essa turma é tão delicada Tem que ser. porque reconhece as dificuldades da gente. Né? Obrigado. Acho que sim, a doutor. todos. Advogado tem na direito honorários, e por aí vai. Não, aqui eu nem tenho excelência, estou fazendo pelo empregado a pedido de um amigo nosso. Olha. Porque ele me disse o seguinte: se eu não fizer uma sustentação para o empregado, não só ele, outros, as portas do céu não vão abrir para mim. Doutor, então as portas abrirão nesse momento. Então, Pode a fazer gente- o pregão, senhora secretária. A gente volta para a pauta do doutor Marco obrigado. Antônio. Processo número 12 da pauta. É o 10.729, dígito 24. Votam no processo doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, doutor Helder Vasconcelos Guimarães e doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscrito para ostentação, doutor Edson Antônio Fiuza Gutierrez, aqui sim falando pelo autor, não é, doutor? José Cláudio Ribeiro. Obrigado. Então, eu vou fazer a leitura da conclusão do voto do excelentíssimo desembargador Marco Antônio Paulinelli. E aí, depois, eu passo a palavra ao senhor, tá? Eu estou na realidade. Então, o desembargador está conhecendo os recursos ordinários, no mérito, está negando o provimento ao apelo da reclamada, dando parcial provimento ao apelo do autor para deferir-lhe reparação por danos morais no valor de R$ 10.000, indenização relativa ao vale transporte no importe de R$ 5,60 diários durante todo o período imprescrito, conforme se apurar a liquidação de sentença, considerando-se os dias efetivamente trabalhados, de acordo com os controles de ponto acostados aos autos, que não foram desconsiderados quanto à frequência, e na ausência de cartões de ponto, quanto ao respectivo período, a frequência integral do obreiro. Acresceu a condenação o valor de R$ 18.000, com custas adicionais de R$ 360 pela reclamada, que ficou intimada na forma da súmula 21.
25.3 do Coleno TST. Essa é a proposta de voto. Doutor Edson, com a palavra. Pois não, senhor. Aqui são duas pequenas colocações que o reclamante insiste. Com relação às horas extras, evidentemente, traciona para a colocação das horas extras o intervalo entre a jornada. Por quê? Segundo o reclamante, senhor presidente, egresso colegiado, os cartões de ponto não espelham a veracidade da jornada e, via de consequência, a jornada entre a jornada. Então, se espera, senhora presidente, aliviando toda a sessão para encurtar, que seja preservado a proposta de voto com relação ao recurso da empresa e provido o recurso do empregado com esse pequeno acréscimo. Muito obrigado. Desembargador Marco Antônio. A questão aí da apuração da jornada, a fixação da jornada, ela foi feita conforme a prova emprestada trazida aos autos. Então, eu estou mantendo o voto. É por isso que o empregado não concorda, porque justamente essa prova é uma prova emprestada de outro processo, e não desse. É com isso que o empregado não concorda. Estou mantendo. Mas não foi feito testemunha, não? Nesse processo? Aqui as horas extras nos permitem, como bem alertou Sua Excelência, o doutor desembargador, como só ia acontecer, que as horas extras foram com base na prova emprestada. Entendi. Desculpa. Então, doutor Helder. Estou de acordo, senhora presidente. Eu fico vencida, então, porque a prova é emprestada, né? Fico vencida nas horas extras. No restante, eu estou plenamente de acordo com o voto do relator. O problema é que não tem assim pedido de nulidade, né? Não tem pedido de nulidade. Mas tem pedido de conformação conforme a inicial. Não tem prova nos autos. A prova emprestada não é necessariamente... né? Tinha que ver na ata se eles aceitaram, né? Aceitou na ata? Não sei. Vamos olhar. Porque eu não tenho aqui. Para falar a verdade, eu nem me atentei a isso. Também não. Eu vou olhar agora. Se for o caso, o colega embarga, né? Para não... Não, embargando, não. Não. Que isso? O senhor, pelo reclamando, nós vamos dar toda a atenção que o senhor merece. Peraí, aguenta só um pouquinho. Olha de um lado, ali o Marco Antônio também olha, o Helder, aqui todo mundo ajuda. Não, Marco Antônio. Realmente eu não. Não teve testemunha? Não, teve testemunha do autor? Teve testemunha? Essa e aí nós... da prova emprestada, não? Houve testemunha, sim, tem uma testemunha aqui. Sim. É carta precatória. Pois é. Foi escutada uma testemunha por carta precatória. Luciano Cassiano. Isso. Tem razão. Tem prova de carta precatória. Tem a carta reclamada precatória. deverá juntar nos autos rol testemunho indicar. Tudo bem que foi só uma, mas teve sim. Pois mas se teve testemunha nos autos falando que tem horas extras, por que usar exatamente a prova emprestada? Se você foi escutado a prova nos autos, Eu vi os processos, eram os que tem. Só falta essa. Então vai todo mundo juntar. Vota. Jornal, me chama a ata que te favorece, ué. Aqui, deixa eu ver essa testemunha do autor aqui. O motorista registrava pontos e só depois está gastando tratando de 30 a 40 minutos. Quer dizer, daria 40 minutos a mais. Testemunho do réu. Vamos ver aqui. O que eu constei o juiz do é que voto determinou aqui, a juntada. O juiz é que determinou a juntada de cópia de atas. Vamos ver, desembargador Marco Antônio, por favor. A prova oral produzida nesses autos, tem o ID aqui, bem como em diversos outros processos nos quais a reclamada se encontra no polo passivo e cujos reclamantes elaboraram em condições idênticas à do autor deste feito, cuidou de derrubar de forma consistente, dada a sua recorrência e concorrência, a tese da veracidade dos cartões de ponto, tendo o autor se desincumbido dos ônus a si atribuídos nos conformes das súmulas 338, segundo do TST. Aí eu cito aqui, menciono as provas que foram colhidas.
A testemunha do autor, o Marcelo Henrique, ela fala que não havia registro de horário em nenhum sistema de controle. Só foi implantada a partir de 2012, né? No início era um cartão comum, cujo horário era anotado a caneta, depois passou a digital. Ao final da jornada, o motorista registrava o ponto e só depois fazia o acerto. Ou seja, então o acerto era feito fora desse registro. Não desfrutava de tempo superior, não sabia se recebia comissão, ok. Aí foi dado esses 40 minutos aqui? Ou foi dado 0? Não, ganhou hora extra. Quantas horas extras? Peraí que eu saí da sentença. Tá. A sentença não está aqui. Quando é a jornada... Pode falar. Qual foi o horário que foi arbitrado? Procedentes. 4 horas extras por semana de labor. 4. A título de intervalo. Pois é. Durante 3 horas o e contrato meia. de trabalho... Não, 3,5 por semana. Por semana, Vamos ver, mais 40 4 minutos por 5 dias, vai dar mais ou menos Mais isso. 4 horas extras por semana também. Pois A título mas... de intervalo. 40 minutos vezes 5 dá 200 minutos. Vai dar mais ou menos isso que ele definiu. Doutora, aí se for o caso, embarca. Tá certo, nós estamos mantendo. Viu? Não, vou não. Vou não. Obrigado, excelência. Nada, doutor. Obrigado. Beleza. Então, voltamos agora. Acabou o Marco Antônio, né? Aí a gente vai ser doutor Helder, né? Doutor Helder, sim, sem dúvida. Nervoso. Eu não, depois vai ficar nervoso comigo. Quem eu? Tô brincando. Doutor Helder, o nervoso. Doutora Adriana, no dia que eu ficar nervoso quando a Justiça do Trabalho. Você já tinha morrido. Eu? Isso aqui é minha casa, tem 35 anos que eu tô aqui. Não fico mais nervoso, não. Fica mais nervoso. Você é antes que eu, você tem mais tempo que eu, você é mais velho. Sou de 83 aqui. Vocês não tinham nascido nessa época, eu falei. Não tinha nascido. Não tinha nascido. Então, agora a gente passa para a pauta de relatoria do doutor Helder. O primeiro processo é o 46 da pauta. O 3 já foi, né? Já. É o 46 da pauta. Processo 11.762, dígito 42. É o 46. Votam no processo doutor Helder Vasconcelos Guimarães, relator, doutora Adriana Goulart Senorsini e doutora Ana Maria Espica Valcante. Inscrito para sustentação, doutor Juscelino Teixeira Barbosa, que não se encontra presente. Próximo é o 38 da pauta, processo 11.466, dígito 72. Votam no processo doutor Helder Vasconcelos Guimarães, relator, doutora Adriana Goulart Senorsini e doutora Ana Maria Espica Valcante. Inscrito para sustentação, doutor Humberto Marcial Fonseca, que não se encontra presente. Próximo é o número 11 da pauta, processo 10.284, dígito 53. Voto no processo doutor Helder Vasconcelos Guimarães, relator, doutora Adriana Goulart Senorsini e doutora Ana Maria Espica Valcante. Inscrito para sustentação, doutor Juliano Copelo, que não se encontra presente. O próximo é o número 4, processo número 10.030, dígito 43. Voto no processo doutor Helder Vasconcelos Guimarães, relator, doutora Adriana Goulart Senorsini, doutora Ana Maria Espica Valcante. Inscrita para sustentação, doutora Marina Barbosa Souza, só está falando pelo autor? Isso, recorrente. Então, doutora, eu vou passar a palavra ao doutor Helder e depois, se for necessário, a senhora entender necessário, a senhora manifesta. Doutor Helder, por favor, a conclusão. Pois não, senhora presidente. Eu conheço os recursos ordinários interpostos. No mérito, nego provimento ao apelo da reclamada e dou provimento parcial ao do autor para 1. Deferir reflexo à quebra de caixa de licenças prêmio e a PIPS. 2. Estabelecer que deverá ser observada a incidência da correção monetária com base na TRD até 25 de março de 2015 e com base no IPCA-E a partir de 26 de março de 2015. 3. Determinar que seja observado o entendimento da OJ 348 da SDI-TST para apuração da base de cálculo dos honorários advocatícios. 4. Deferir os benefícios da gratuidade da Justiça. Eu fico vencido parcialmente a respeito da correção monetária, porque eu entendo que, a partir da vigência da nova lei, volta a ser TR, e fico vencido integralmente quanto à gratuidade da Justiça. É assim que voto, senhor presidente. Uhum. Doutora. Boa tarde a todos. Boa Eu tarde. queria apenas sustentar com relação à observância das tabelas oficiais, porque em sede de execução tem tido muita divergência qual o valor a ser utilizado para a apuração da quebra de caixa. A quebra de caixa, na convenção coletiva geral, ela tem um valor determinado.
Porém, a norma interna da Caixa prevê uma tabela específica com um valor a maior da quebra de caixa, com tabela própria, que inclusive foi juntada aos autos, foi requerida a apuração com base nessa tabela própria da reclamada, que é mais benéfica, e essa tabela ela é atualizada conforme o reajuste da convenção coletiva. Então, a última tabela que tem aos autos é atualizada até o ano de 2016. Então, a gente pede que a quebra de caixa seja apurada com base na tabela oficial da Caixa e os posteriores reajustes previstos na convenção coletiva. É o que se requer. Pois não, por favor. Pois não, senhora presidente. No meu voto, eu estou mantendo o que a decisão de origem determinou, que fosse observar as normas coletivas da categoria. E não a tabela da Caixa Bem como Econômica. os regulamentos da RE, no que couber. Vamos ver o que vai ser. Isso aí, realmente, eu não me atentei muito para esse fato, mas está constando no voto isto. Porque essa gratificação, depois ela tirou, né? Não, ela foi incorporada na outra. Não, é isso? não. Sim, senhora. Tem uma tabela própria, nós até juntamos Para a quebra o de ED caixa, né? Para a quebra de caixa. A quebra de Essa tabela, ela vem sendo atualizada com um reajuste. E por ser a norma mais benéfica, com tabela de norma interna, não há que ser considerado o valor da convenção coletiva. Então, Tá na no verdade, o que a senhora está querendo é que a parte como é que chama, da quebra de caixa seja corrigida por essa tabela. É isso? É que seja utilizada a tabela na base de cálculo e não o valor previsto na convenção coletiva. A da convenção coletiva, salvo engano, é 500 e alguma coisa. E a da tabela oficial, ela está 1.600 e pouco. diferente. Então, a diferença é muito grande. Nós juntamos a tabela no ID... Aí vou ter que ter a conclusão. Eu vou ter. nós juntamos no ID BDF 36F9. Os valores da gratificação no quebra de caixa. Eu vou acrescentar aqui que vai ser no que for mais benéfico. Pronto. que aí, no que for mais benéfico, resolve. Tá bom? Deixe-me colher os votos. Desembargador Marco Antônio? Não, nem ele, não. Somos nós. nós. Somos nós. Do jeito que foi lido o voto e com a adesão está correto, não está, Sim, doutora Ana? Nós sim, votamos. de acordo. Então, estamos. Obrigada. Depois desse tanto de coisa, eu já estou rodando aqui, já não sei nem mais como é que são as Tranquilo, trilhas. obrigada. Tá bom, doutora. O doutor Helder. Boa tarde. Doutor Helder, Senhora. o senhor acrescentou isso na conclusão aí? Eu vou acrescentar. Mas aonde? Em qual parte? Deferir reflexo da quebra de Eu caixa vou de pôr licença como prêmio e item API? 5. O senhor vai colocar como um outro item a item. mais. Tá, O valor então- da quebra de caixa então será depois o que eu- estiver no regulamento ou na convenção, nos instrumentos normativos que for mais benéfico. Tá, depois eu copio então aí, Ou né, agora. do senhor. Tá. Pode seguir, doutora Adriana? Pode seguir. Oi, desculpa. Pode seguir, por favor. Próximo é o número 30 da pauta, processo 10.938, dígito 33. Votam no processo o doutor Helder Vasconcelos Guimarães, relator, doutora Adriana Goulart de Senorsini e doutora Ana Maria Espica Valcante. Inscrita a apresentação, doutora Ágata Lopes. Ela está falando por quem, doutora Ágata? Pela recorrida. Pela CRBS? CRBS, exatamente. Então, vamos lá. Com a palavra, doutor Helder Vasconcelos. Só um minutinho. Esse da Caixa, qual que era o número dele? Porque eu não estou O conseguindo número abrir 4 da pauta, Quatro. do senhor. Acrescentar. Esse agora é o 30, né? Esse agora é o 30. Isso. Já lê a proposta, né, com as alterações. Isto. Uhum. Já foram. Foram apresentadas divergências, né, a respeito do intervalo e da indenização pelo uso do veículo. Uhum. E por isso, senhora presidente, o voto Já adaptado. já está adaptado e eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo autor. No mérito, maioria de votos, estou dando provimento parcial para a. Deferir o pagamento da indenização a título de depreciação e ressarcimento de despesas com veículo particular no período imprescrito do contrato de trabalho até janeiro de 2013, no valor mensal de R$ 300. Estender a condenação ao pagamento do adicional de periculosidade de 14/10/2014 até o término do contrato de trabalho. Acrescidos os reflexos em férias, mais um terço, e nos 13º salários, mantidos os demais parâmetros fixados na origem. Deferir 1 hora extra diária a título de intervalo entre a jornada nos dias em que ausentes dos autos controle de ponto, com acréscimo de 50% e reflexo em repouso
13º salário, férias mais 1/3 e FGTS. Estou elevando o valor da condenação para 15 mil, com custas de 3 mil pela ré. Certinho. Com a palavra, doutora. Boa tarde a todos. Em que pese o voto preferido pelo excelente senhor Helder, que eu tenho bastante admiração. Até que... Mas é porque é muito bom fazer uma instrução com o senhor. Graças a Deus. Tá fazendo sucesso. Ele não ficou nervoso com a senhora, não? Ainda não. Espero que não fique. Nervoso, às vezes eu fico indignado. Nervoso nunca. Então vamos lá. Vou pedir vênia para discordar do voto do excelentíssimo juiz, nosso querido doutor Helder, porque quanto a utilizar o reembolso pela depreciação do veículo, pela essa indenização, e quanto à periculosidade pelo trabalho com moto. Em questão aos danos materiais, o que nós estamos pugnando? Apesar de nós não recorrermos, eu reitero as nossas razões de contra-razões, uma vez que, embora ele alegue que houve esse desgaste do veículo, o fato é que, em momento algum, o reclamante comprovou, com provas cabais, que sejam notas, o gasto efetivo que teve com essa manutenção do veículo. Nós observamos isso na sentença de primeira instância, que o juiz ele explicitou isso, informando que não trouxe aos autos o autor nenhum documento que comprove esse gasto que ele teve. E, ademais, ele também teve o pagamento ele havia o pagamento de um reembolso para esse deslocamento, para a prestação do serviço que ele exercia. Quanto à periculosidade de moto, inclusive, foi deferido apenas 2 meses, que foi o tempo que ficou, que não teve a suspensão da portaria. Então, nós pugnamos para que seja mantido esse período, porque o período que foi deferido foi especificamente do mês 10 ao mês 12 de 2014, que foi o período que a portaria que estava regulamentando a suspensão estava sem a devida aplicação. Por isso que nós pugnamos para que seja mantido somente nesse período e não pelo período deferido. É isso. Perdão? Claro, por favor, desculpa. A respeito da indenização do veículo, aqui eu estou adotando o entendimento da turma, então eu estou deferindo, muito embora eu seja bem reticente a isso. Mas, quanto à adicional de periculosidade, eu estou entendendo o seguinte, que realmente existe essa suspensão, mas a empresa não comprovou que ela estava ligada à BIR nem à COFENAR. Por isso que eu estou estendendo a condenação ao pagamento de adicional de periculosidade. Ok. O voto, como está adaptado, na verdade, é o entendimento nosso, né? Então, na verdade, eu estou acompanhando esse voto adaptado. Exatamente. Eu também acompanho. Da mesma forma. Então, é assim, doutora, que se decide a turma. Viu? Tá, ok. Vou aguardar que eu tenho outro na sala da doutora Ana. Ok, obrigada. Agora nós vamos passar para a sala da Ana. Isso, é a sua sala, Ana. Tô com ciúmes. Tô com ciúme, doutora, só também vai ter que falar bem de mim, tá? Não, mas ela ficou com dó de mim. Né? Até eu tô com dó de mim. Né? A senhora vai ter que falar que gosta dela também, doutora. Senão ninguém vai dar ciúme. Pode. Eu gosto. Ilustríssima professora. E a minha mestre. Aí, tá vendo? Pronto, Tá vendo? todo Não, mundo mas gosta aí de tem alguém que- aqui. não. Meu amor. Exatamente. Olha, Professora pro resto da vida. Pro resto da vida. Professor tem que amar pro resto da vida. Aí eu concordo. Pode. Você viu o voto do CNJ, Luciano? Admitindo poliamor? Poliamor? Eu nem sei o que é poliamor. Não. Tem 1, 2, 3. Não, mas teve um Não, negócio só do um registro. voto. É. Só um voto. Só um voto. Se for- Teve um negócio de Por exemplo, essas registro, relações né? que existem hoje em dia, por exemplo, Os duas ca- mulheres mas- com uma pessoa, ou essas coisas, do poliamor. Imagina o cartão chegar lá, duas mulheres? Não.
As coisas estão evoluídas. Esse tem que registrar. Uma amiga As pessoas não ligam em dividir, sabe? Não, duas só. Ou então duas mulheres? Pode Ah, doido, legal. É mulher demais, é coisa demais. Então a gente passa agora. Duas falando na sua cabeça, assim. A gente passa para a pauta de relatoria da doutora Ana Maria. O primeiro processo é o número 17 da pauta, processo 10.362, dígito 26. Vota no processo doutora Ana Maria Espicavalcante, relatora, doutor Marco Antônio Paulinete de Carvalho, doutor Helder Vasconcelos Guimarães. Inscrito para sustentação, o nome dele não está aqui, que ótimo. Como? Não, doutor Juscelino, que não se encontra presente. Próximo é o 43 da pauta, processo 11.638, dígito 69. Voto no processo, doutora Ana Maria Espicavalcante, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Helder Vasconcelos Guimarães. Inscrito para ostentação, doutor Humberto Marcial, que não se encontra presente. Próximo é o 38 da pauta, processo 11.180, dígito 10. Voto no processo, doutora Ana Maria Espicavalcante, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho e doutor Helder Vasconcelos Guimarães. Inscrita para ostentação, doutora Marielle Albuquerque, doutora Maurielle falando pelo autor, não é isso, doutora? Isso. A doutora Ana Maria, por favor, sua proposta de voto. Pois não. Homologa a desistência do autor quanto ao pleito da majoração do valor do repouso semanal remunerado, decorrente da integração das horas extras habituais e sua repercussão no cálculo das demais parcelas salariais. Conheço os recursos, rejeito a arguição de inépcia formulada pela Caixa e, no mérito, nego o provimento ao recurso da Caixa e dou provimento parcial ao recurso do reclamante para determinar que a compensação prevista na OJ 70 da SBDI 1 transitória só deve ocorrer até 25/12/2011. Determinar a integração aos salários das comissões de agenciamento quitadas em dinheiro ou através de pontos do programa Sempre ao Lado e Par durante o período imprescrito, com reflexo sobre repousos, férias, 13º salários, gratificações semestrais, APIPs, licenças prêmio e horas extras quitadas ou deferidas, observado o valor mensal de R$ 300. E estabelecer que nas condenações trabalhistas incide correção monetária com base na TRD até 25/3/2015 e com base no IPCAE a partir de 26/3/2015, juros de mora de 1% ao mês, nos termos do parágrafo 1º do artigo 39 da Lei 8.177/91. Mantém o valor arbitrado à condenação ainda compatível. Essa é a minha proposta de voto, senhora presidente. Doutora, com a palavra. Excelentíssima senhora presidente, eu vou aguardar alguma divergência. Ok. Desembargador Marco Antônio. De acordo. Doutor Helder. Inteiramente de acordo, senhora presidente. Então, assim se decide, doutor. Obrigada. Nada. Próximo é o 16 da pauta. Processo 10.318, dígito 37. Votam no processo doutora Ana Maria Espicavalcante, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Helder Vasconcelos Guimarães. Inscrita para ostentação, doutora Marina Barbosa Souza. Está falando pelo autor, doutora Marina? Isso, sindicato. Pelo sindicato. Ok. Doutora Ana. Pois não. Conheço o recurso ordinário interposto pelo réu e, no mérito, rejeito as arguições de legitimidade ativa de causa, inépcia inicial, inexistência de rol e autorização dos substituídos, não cabimento de ação civil coletiva por ilegitimidade do sindicato autor, carência de ação, litispendência e coisa julgada. Dou provimento parcial somente para declarar a prescrição bienal do pedido e extinguir o processo com resolução de mérito em relação aos substituídos cujos contratos de trabalho foram extintos há mais de 2 anos do ajuizamento da presente demanda, excetuado o disposto na súmula 268 do TST, devendo ser considerado o cômputo do aviso prévio na forma da OJ 83 da SDI 1 TST. Ressalvo, contudo, caso se constate, na fase de execução, a existência de empregado substituído que tenha sido contemplado com as diferenças salariais postuladas no presente feito, obtidas em demanda individual, que a condenação, por óbvio, não poderá alcançá-lo. Conheço do recurso ordinário apresentado pelo autor e, no mérito, dou provimento parcial para determinar, com fulcro no artigo 323 do CPC, que a presente condenação alcance as parcelas vincendas, enquanto perdurarem as condições fáticas que geraram as respectivas obrigações, observados os termos e vigência dos contratos de trabalho dos substituídos e das normas coletivas. Determinar que a condenação na multa normativa por cada instrumento coletivo da categoria violado seja extensiva a cada um dos substituídos. Majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor líquido da condenação. Determinar a exclusão da incidência de descontos previdenciários e imposto de renda sobre os valores a serem reembolsados para os substituídos. Mantido o valor da condenação por ainda compatível.
Ok. Doutora? Excelência, eu queria sustentar apenas com relação à juntada dos documentos pela ré, porque a sentença ela limitou a apuração das parcelas aos documentos juntados aos autos e colocou ao sindicato o ônus de juntar a documentação no momento da execução, os documentos faltantes da execução. O problema é que são muito substituídos e nem sempre a gente consegue contato, o sindicato consegue contato com substituídos a ponto de conseguir todos os contra-cheques por todo o período para que a execução seja... Peraí, gente, eu não estou vendo onde que foi abordado isso, não. Só um minutinho. Isso. O voto é enorme. A sentença constou: esclareço que, na falta de documentos relativos aos descontos efetivamente realizados, serão considerados para apuração as parcelas de natureza quitadas em relação a diversos cargos, pela média cabendo ao autor apontar os exercícios do cargo substituídos. Da mesma forma, deverá o reclamado comprovar a data de rescisão contratual dos empregados. Deixa-me ver aqui, doutora. Sim. Alega o recorrente ser inviável o cumprimento da determinação para que o sindicato colacione aos autos informações sobre cargos. Isso. Conforme no artigo 400, requer a reforma da decisão, no sentido de ser arbitrada uma diferença mensal relativa ao reembolso de vale-transporte no importe de R$500. É isso, doutora? Isso. Tá. Aí, nesse ponto, eu transcrevo a decisão recorrida e falo que, ao contrário do que afirma o sindicato autor, no comando sentencial, a obrigação de apresentação de documentos é direcionada ao banco reclamado, cabendo ao autor somente apontar os cargos exercidos pelos substituídos na falta de documentos relativos aos descontos efetivamente realizados. A esse respeito, certo que compete ao empregador proceder ao correto controle documental da vida funcional de seus empregados. E, por conseguinte, é ele quem está apto a trazer ao juízo os documentos exigidos pela douta sentenciante, de forma a demonstrar nos autos as informações sobre cargos, valores e médias. Não se pode atribuir ao autor o ônus de colacionar documentos aos quais não tem acesso. Contudo, se apresenta razoável o critério adotado no comando exequendo ao estabelecer que, na falta de documentos relativos aos descontos efetivamente realizados a título de participação dos substituídos, caberá ao autor apontar os cargos exercidos no sentido de subsidiar a apuração de valores devidos e liquidação da obrigação principal. Então, não é para trazer de todo mundo, é só na falta. Por isso que eu mantive. Eu entendi que... Certo? Prestado esses esclarecimentos, para mim, tá... então tá. Então excelente. tá. Então, vamos lá. Desembargador Marco Antônio. De acordo. E doutor Helder? De acordo. Então, ótimo. Obrigada, Você se excelência. decide, Boa tarde doutora. pra Boa todos. tarde. Eu agradeço. Próximo é o 21 da pauta, processo 10.587, dígito 15. Vota no processo doutora Ana Maria Espi Cavalcante, relatora, doutor Marco Antônio Paunelli de Carvalho, doutor Helder Vasconcelos Guimarães. Inscrita para sustentação, doutora Ágata Lopes. Essa foi uma inscrição feita hoje, então? Foi. Hoje teve o 21. Quando for assim, vocês me avisam, porque eu tenho aqui uma relação. Tá. Quando for assim, vocês podem me avisar, por gentileza? Pode Obrigada. deixar. Deixa eu entrar nele aqui. E aí, doutora? A senhora não fez audiência comigo, né? Eu não me recordo. Então, a senhora está dispensada de me elogiar. Está sendo inesquecível. Nossa, mas eu ia registrar. Porque eu deixei a senhora em mais lençóis. Eu ia registrar admiração também, mas tá bom. Pode admirar. Vou Não, continuar porque a senhora admirando, foi então. expressa em dizer de uma audiência que a senhora fez com ele. Então, já que a senhora não fez comigo, eu libero. Não, mas a é senhora porque eu fiz várias de me elogiar. audiências com ele. A senhora, sinceramente, não me recordo. É o 21, né, gente? É o 105,87? É. Tá. Conheço os recursos ordinários interpostos. No mérito, acolha preliminar de negativa de prestação jurisdicional eriçada pela ré, anulando a decisão declaratória de ID que eu menciono e todos os atos que a sucederam e determinando o retorno dos autos à vara de origem para que seja proferida nova decisão com o exame das questões apontadas em sede de desembargos declaratórios opostos pela reclamada, sob pena de supressão de instância. Em consequência, fica prejudicada, por enquanto, a análise dos demais temas constantes dos apelos enviados pelos litigantes, os quais poderão ser renovados oportunamente, se for o caso. Ok, era isso mesmo. Tá ótimo. Tem que ver se o pessoal Tá concorda. ótimo. Gostou também, doutora? Eu adorei. Tá ótimo.
Agora eu admiro Só muito tá cara mais. boa também. Já não fez audiência comigo, senão também já ia ficar com ciúme. Desembargador Marco Antônio. De acordo. Doutor Helder. De acordo. Então, assim se decide. Então, obrigada, Então gente. é brincadeira, que essa hora Imagina. da tarde a gente tem que tocar leve. Claro, claro. Tá bom, obrigada, viu? Seguindo. Doutora Ana, agora é o 6, tá? É o 6, Ana. Também foi feito na hora. 6 Tá. foi feito agora, tá? Tá, já consegui abrir aqui. O 10.115, né, gente? Isso. O próximo é o número 6 da pauta, processo 10.115, dígito 64. Votam no processo a doutora Ana Maria Espica Cavalcante, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho e doutor Helder Vasconcelos Guimarães. Inscrita para sustentação, doutora Clarice Oliveira. Já está falando pelo autor, doutora? Reclamante Luiz Henrique. Luiz Henrique. Tudo bem, doutora? Tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde. Doutora Ana, por favor, a proposta de votos. Pois não. Conheço do recurso ordinário interposto pela parte autora, no mérito do parcial provimento ao apelo para decotar da condenação os honorários de sucumbência fixados em 15% na sentença, mantido o valor das custas, eis que ainda compatível pelo reclamante isento. Eu gostaria apenas de rogar, Excelência, com relação ao desvio e acúmulo de função, que a questão ela é um pouco diferente, contudo já conhecido na esfera trabalhista, posto que tratam-se de empregados que prestam serviço para a CBTU, fizeram concurso para um determinado sistema e a partir da posse, eles fizeram um treinamento antes, não sei se ficou bem claro, que eles, anteriormente, eles só se prepararam dentro de um determinado regime. E ao se ativarem na função, é que a função, então, passa a lhe ser exigido com forças superiores e quantitativamente diferente daquele para o qual eles prestaram o referido concurso. E em acúmulo de função, eles ainda passam a prestar serviços dos assistentes operacionais. Tudo conforme o programa de emprego e salário dispõe, tem quadro de carreira dentro dessas funções e eles, então, passam a utilizar apenas de um funcionário, de uma determinada classe, que é do Sistema 1, para fazer com que eles não se ascendem na carreira e passam a exercer tarefas alheias à vontade com forças demasiadamente superiores. Só gostaria de rogar, então, pela modificação e ser dado provimento ao recurso reclamante. Doutora Ana? Pois não, doutora. Em primeiro lugar... Eu já fiz audiência com a Já? Adoro. Obrigada. Obrigada, viu, doutora? Doutora, inicialmente eu faço uma análise preliminar, porque como o reclamante ele pretende ele foi contratado para exercer funções inerentes ao cargo de assistente operacional, isso é incontroverso. Sim. Aí eu faço umas observações em relação ao plano de cargos e salários e tal, as atribuições. E só que, da mesma forma como foi decidido, em primeiro grau, eu entendi que, no tocante às atividades efetivamente cumpridas por ele, a análise da prova documental e oral se inclina no sentido de ausência de desvio ou acúmulo de função, caracterizando o correto enquadramento. Aí eu menciono o depoimento pessoal, os depoimentos testemunhais e destaco as observações que o juiz faz em relação ao Centro de Controle Operacional, para concluir ao final que não me convenci desse acúmulo ou desvio de função. A senhora vai ter oportunidade de ver as razões expostas aqui no voto e eu mantenho a minha proposta, senhora presidente. Claro. Desembargador Marco Antônio? De acordo. Doutor Helder? De acordo. Então, assim se decide, doutora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Acabou. Terminamos? Terminamos. Então, agora, ver se tem alguma dúvida. Pode ir nessa pauta da em doutora alguma... Ana mesmo? Hã? Pode ir nessa pauta, doutora Ana? Que a gente Pode, fecha a pauta da Ana. Doutora Ana, é só uma questão bem simples.